Nessa aula eu vou tratar de dois assuntos relacionados à regulagem de vela. São eles a torção das velas e o equilíbrio do barco. São dois temas bem relevantes para fazer com que seu barco ande mais e mantenha um rumo estável, constante, sem necessidade de ficar mexendo no leme a todo momento. Na aula 5, nós conversamos sobre regulagem do formato da vela e dissemos que as condições de navegação, que são condições de mar, ângulo e força do vento, necessidade de orça, habilidade e esforço de pilotagem, determinam o formato ideal da vela em termos de profundidade e de posição do draft, que por sua vez determina a largura do corredor de vento. Nesta aula, então, nós vamos trabalhar mais um elemento de regulagem de formato, que é a torção das velas, com duas ênfases diferentes. Torção da genoa, focando em aumentar o desempenho do barco, aumentar a velocidade, e a torção da mestra, com foco no equilíbrio do barco. Tal como a aula 5, essa aula também é baseada nesse fantástico livro, o Regulagem de Velas, manual ilustrado do Ivan Dedecan. Parte das imagens que eu vou estar apresentando aqui são desse livro. Mais uma vez eu recomendo, você precisa ter esse livro a bordo. As pessoas não estão encontrando, você talvez vai encontrar em algum sebo, ou você pode importar do Amazon em inglês. É uma maneira de você lidar com a situação. Vamos começar primeiro relembrando a questão de nomenclatura de vela. Então, olhando esse desenho, você tem o fluxo do ar e na frente do fluxo do ar você tem a testa da vela, tanto na genoa quanto na mestra. Na saída do fluxo do ar, você tem a valuma, tanto na mestra quanto na genoa. Muito bem, o que eu vou estar falando muito é em relação à valuma, Então, guarda essa nomenclatura da valuma na saída do fluxo do ar. Entrando especificamente na questão de regulagem da torção da genoa, é determinada pela posição do carrinho. À medida que você leva ele para frente ou para trás, você introduz ou reduz torção na vela. Se a torção da vela é de menos, você tem nas birutas uma oscilação da biruta inferior no barlavento. Isso significa que você tem que levar o carrinho mais para trás. Se por acaso você tiver torção demais, quando você orça, você vai perceber que a biruta superior vai bater primeiro ao vento. E aí você tem que levar o seu carrinho para frente. Bom, essa então é a recomendação mais clássica, mais precisa de como é que você vê. Eu, sinceramente, tenho dificuldade de fazer regulagem de posição de carrinho usando as fitas. Então ele exige que você esteja na frente olhando a vela, alguém esteja atrás, e você perceba exatamente o movimento dos fitilhos. Eu particularmente prefiro me posicionar bem à frente, na proa, junto com a vela, e pedir que quem está no leme vá orçando devagar, bem devagar, até que a vela comece a panejar. E aí você observa, é bem sutil com os primeiros movimentos de panejar. Se a valuma está muito fechada, o que vai acontecer? Ao orçar, ele vai panejar embaixo primeiro. E aí você precisa levar o carrinho para trás. Se a valuma está muito aberta, você, ao orçar, vai panejar em cima primeiro. E aí você precisa levar o carrinho para frente. Então, se você pedir que quem está junto com você, faz essa operação de ir orçando bem devagar, depois volta de novo, orça mais uma vez. Se você fizer isso umas 3 vezes, você consegue perceber bem aonde está planejando primeiro. E aí você consegue regular a posição do seu carrinho com bastante precisão. Então vamos lá. Se você tiver a profundidade e a posição do draft corretamente regulados, como a gente falou na aula 5, e colocar uma torção correta, eu te asseguro que você vai estar próximo do máximo desempenho da tua genoa, que é o motor do teu barco. Então, se a tua genoa está bem regulada, você certamente vai andar mais.
Agora, antes de falar de torção da mestra, eu vou falar sobre equilíbrio do barco. Tá? Vocês vão entender por que eu estou falando desse assunto antes de tocar no assunto de torção da mestra. Vamos olhar primeiro os elementos do equilíbrio do veleiro. Né? Aí, nesse desenho, o que a gente mostra? Tem a genoa, a quilha, a mestra e o leme. Então, esses 4 elementos contribuem bastante para o equilíbrio. É a organização da forma como as forças atuam nesses elementos é que vai fazer com que o barco fique mais ou menos equilibrado. Vamos olhar então uma situação de desequilíbrio, essa situação de desequilíbrio 1, que é o veleiro com apenas a genoa aberta. O esforço está ocorrendo apenas na genoa, aí você tem uma força contrária que é feita pela quilha, que evita que o barco derive. E se você tem uma força na ponta e a quilha está segurando, o que vai acontecer? O barco tende a virar no sentido dessa força. E aí, para evitar que o barco arribe, o que você tem que fazer? Mexer no leme, e aí você está introduzindo arrasto no barco. Agora vamos olhar essa situação de desequilíbrio 2, onde o veleiro está apenas com a mestra aberta. Então o que acontece? Aí a força que está na mestra, que está atrás da quilha, vai fazer com que o barco tende a virar no sentido de orçar. Ele vai tender a orçar. E aí, para evitar que ele orce, você tem que mexer no leme, e aí você introduz arrasto. Vamos ver agora a situação de equilíbrio onde as forças se compensam. Você tem o vento na genoa, que vai fazer com que ele tenda a arribar. Vai ter a força na mestra, que vai fazer com que ele tenda a orçar. Se essas duas forças estiverem equilibradas, você pode manter o leme no meio, e aí o barco vai seguir o rumo com o mínimo de arrasto. Né? Então essa é a situação ideal, a situação de equilíbrio. Então agora vamos falar sobre torção correta da mestra. A regulagem para você aproveitar ao máximo aí o desempenho da vela mestra com a torção correta é que a última tala esteja paralela à retranca. Se isso acontecer, o que você vai ter? A valuma ela vai estar mais fechada. E aí, o que acontece? Vamos olhar nesse próximo desenho que a gente vê que se a valuma está mais fechada, você tem mais força atuando na vela mestra. Se a valuma está mais aberta, o vento escapa em cima, né? Você tem uma torção que faz com que o vento passe. Você tem menos força atuando na vela mestra. Isso é determinado basicamente aí pelo ângulo da retranca. Qual é o segredo de regulagem para equilíbrio? Você já regulou a genoa para a máxima potência. E aí você regula a mestra para equilíbrio. E à medida que você deixar o teu barco equilibrado, você vai sentir que é fantástica, é bem diferente. Você vai sentir a delícia de navegar num barco equilibrado, que vai manter o rumo milhas e milhas, e não precisa de piloto automático, que consome uma energia muito grande das baterias. A sugestão de exercício é que você posicione seu barco num determinado rumo, com o leme a 0 grau, faça de conta que o leme está travado, que você não consegue mais mexer no leme. O desafio é: mude o rumo só mexendo nas velas. Você vai ver como é interessante e quanto você vai aprender sobre o comportamento do seu barco. Aí você vai começar a entender realmente como é que essas velas funcionam em sincronismo. Bom, a minha recomendação é que você aplique esses conhecimentos e sinta muito mais prazer nas próximas velejadas. Bons ventos!